Uma queda revela um momento e não uma identidade. Eu acho que você não escutou, vou repetir. Dá tempo de você entender e agradecer a Deus por isso. Uma queda revela um momento e não uma identidade. Olha, queda, acidente, tropeço é um fato e não quem você é. Fracasso é um acontecimento e não uma identidade. A maior arma de Satanás e tudo que o diabo vai querer fazer quando você cai, quando você tropeça, quando uma tragédia acontece com você, é fazer com que você acredite que você é aquilo. E de repente você estava caminhando ministerialmente, cheio de sonhos, acreditando que Deus ia te usar, que Deus ia usar a sua vida como uma ferramenta, uma arma nas mãos do Senhor, e de repente você caiu, você tropeçou, você se envolveu com quem não deveria, você colocou os pés pelas mãos, tropeçou, caiu, e daí hoje você se sente um fracassado. Mas fracasso não é sua identidade. Fracasso é um acontecimento da sua vida. Olhe para a história de todos os grandes homens de Deus do passado, da Bíblia, gente, todos eles em algum momento erraram. Mas isso não foi suficiente para Deus descartar essas pessoas, porque isso não era a identidade dessas pessoas. É por isso que, em toda a Bíblia, quando Deus vai começar uma trajetória, um tempo novo na vida de uma pessoa, Ele muda o nome dessa pessoa. Ele mudou o nome de Abraão, Ele mudou o nome de Simão para Pedro. Você sabe que Pedro não era o nome de Pedro, né? Simão era o nome dele. Jesus passa a o chamar de Pedro e diz: agora você vai ser pescador de homens. E isso acontece com tantos outros homens e mulheres de Deus, porque o Senhor quer que você acredite que o seu passado não precisa ser algo definitivo na sua história. Aquilo que aconteceu foi algo pontual, mas Deus tem algo novo para escrever através da sua vida. O problema, você já ouviu isso, não é tropeçar, mas apegar-se à pedra. O problema não é tropeçar, mas é apegar-se à pedra. E quantas pessoas, depois de décadas, continuam abraçadas à pedra que elas tropeçaram? Você vai conversar com elas, elas dizem: você soube o que aconteceu comigo? Você diz: nossa, o quê? Tipo, alguma coisa nova? Não, em 92, eu tinha um namorado e ele me deixou. Eu tinha um sócio e ele puxou meu tapete. Meu pai me preteriu. Coisas X, Y começaram a acontecer. Muitas vezes nós fazemos de fatos o enredo da nossa vida. Fatos que nos machucaram, fatos que era tudo para que a gente pudesse virar a página e dizer: cara, eu não vou permitir que isso influencie o resto da minha história, eu não vou viver essa dor. Mas quantas pessoas fazem da queda a trilha sonora da sua história? Rejeição, sofrimento, dor, enfim, remorso vai ser a vida dessa pessoa daqui para frente. E é interessante que Mefibosete vive isso. Ele tem sangue real nas veias, gente. Ele nasceu em berço de ouro, mas não é assim que ele se sente. Olha o que o texto vai dizer em 2 Samuel 9, versículo 8. Porque é o seguinte: Mefibosete é chamado pelo rei, e na hora que ele se apresenta, Davi diz o seguinte: cara, você não precisa ter medo não. Imagina lá, chegando um aleijado no palácio, numa maca,
o avô dele tinha sido rei. E não só tinha sido rei, o avô dele tinha perseguido Davi a vida toda. Tentou matar Davi inúmeras vezes. Imagina como está o coração desse moço. Ele pensou, cara, qual é a próxima? Você já acordou pensando assim? Você vem de uma fase de tantas lutas, tantas dificuldades, que até quando uma coisa boa está para acontecer na sua vida, você desconfia. Seu chefe te chama para te dar um aumento, você acha que é para ser mandado embora. Por quê? Porque as quedas da vida, os tombos da vida te afetaram tanto, que agora qualquer coisa boa você desconfia. Você de repente entrou num novo relacionamento, o cara te ama, te trata bem, te manda flor, te dá presente, te leva para passear, nos melhores restaurantes, você diz, cara, deve ter coisa, não é possível. Não é possível. É bom demais para ser verdade. Sabe aquela história, quando o milagre é demais, o santo desconfia? A gente passa a não aceitar a bondade de Deus para com a gente. Você lembra qual foi a reação de Pedro? Quando experimentou a pesca maravilhosa? Ele volta, porque ele passou a noite toda tentando pescar, não pescou nada. E daí a Bíblia diz que Jesus fala, ó, faze-te ao largo, lança as redes, e ele volta com o barco quase afundando, entupido de peixe. O que ele faz? Voa no pescoço de Jesus para agradecer? Não, sabe o que ele faz? Afaste-se de mim, porque eu sou pecador. A gente tem dificuldade de lidar com a bondade de Deus, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. E olha a reação de Mefibosete diante do rei, que obviamente aqui é um tipo de Cristo, é uma figura do Senhor, mostrando graça, favor e misericórdia para conosco, que somos os paralíticos, paralisados pelo pecado da vida. Segundo Samuel 9:8, Mefibosete se prostrou e disse, quem é seu servo, para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Quem é teu servo? Porque Mefibosete passou a enxergar a sua identidade, o seu valor, não a partir de quem ele era. Ele era príncipe, mas ele passou a enxergar a sua identidade a partir da queda que ele sofreu, da tragédia que ele sofreu. E tem muita gente assim hoje, que você precisa mudar a rotação desse LP. Você sabe o que é LP, não? Sabe, você é velho, você sabe. Não adianta olhar com essa cara para mim, não. Sabe quando o LP riscava, gente? Hã? E ficava aquele... Tem gente que está nessa ladainha, cara. Tem anos, tem décadas, achando que sua vida se resume à tragédia, à queda, à dor. Mas eu quero dizer para você hoje à noite, para você que está em casa nos acompanhando, Deus tem uma história linda para escrever através de você. Se o mundo, se seus críticos, se Satanás quer jogar na cara o seu passado, Deus tem uma identidade nova preparada para você. Em Cristo, você tem uma nova identidade.